Fala, torcida vascaína, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo aqui para vocês novas informações do Vascão, pessoal. Empate aí em 0-0 contra o Fortaleza. Para mim foi um bom resultado, dependendo do que acontecer na próxima partida, né? E se tratando do momento do Vasco, para mim conseguir um empate lá na casa do Fortaleza foi um bom resultado. Vamos aqui com comentários do programa SBT Esportes Rio Pedrosa, atualizando tudo que é notícia aí do Vascão. Torcedor vascaíno, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença, tanto no engajamento do vídeo quanto no crescimento do canal. Isso é muito importante. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Fortaleza no Castelão. A vaga está totalmente aberta agora na partida de volta, que aí é em São Januário. Cadê? A primeira chance de perigo foi do Vasco em chute de longe de David, que bateu na barreira. A resposta do Bahia vem em chutaço de Pochettino fora da área, que Léo Jardim salvou. O camisa 7 do Bahia assustou mais uma vez em chute de longe, mas mandou para fora. Só que um dos protagonistas do jogo apareceu. Pikachu ficou livre, Léo Jardim salvou 2 vezes. O Fortaleza seguia atacando. Zé Wellison cruzou e Pochettino mandou na trave. Zé Wellison apareceu de novo em chute de longe para mais uma defesa de Léo Jardim. O goleiro Cruz Maltino estava inspirado mais uma vez e salvou de novo em chute de Andrade. E no fim, a vaga será decidida em São Januário. Final, Fortaleza 0, Vasco 0. Pedrosa, quantos gols fez o Léo Jardim na partida de ontem? 6? Foram 6 gols difíceis. Foram 6 defesas aí. A gente não pode deixar de destacar esse grande goleiro que o Vasco tem. Esse maior acerto, sem dúvida alguma, da era SAF do Vasco da Gama. Léo Jardim, eu te amo. Você é um fenômeno e garantiu para o Vasco da Gama uma partida de alívio, um resultado de alívio. É claro que o Vasco também contou com a sorte na bola na trave, em algumas oportunidades que o Fortaleza não costuma perder. Inclusive, não posso deixar de pontuar aqui o péssimo gramado do Castelão. É uma vergonha que um jogo de Copa do Brasil seja disputado nesse péssimo gramado. São os 2 estádios que mais recebem partidas. O Castelão, que tem o Ceará e o Fortaleza, Sim. E o Maracanã, que tem o Flamengo e o Fluminense. Uma completa vergonha. Não dá para ser assim, tanto é que a Conmebol até proibiu alguns jogos lá pelo padrão da Conmebol. Dito isso, eu acho que no primeiro tempo o Fortaleza foi amplamente melhor do que o Vasco, massacrou o Vasco em um determinado momento, teve várias oportunidades e muito porque o meio-campo do Vasco não estava funcionando. O Maicon, o Léo e o Rojas fizeram uma baita partida. O trio de zaga escolhido pelo Rafael Paiva conseguiram ser assertivos não só nas rebatidas, mas também nas coberturas. Principalmente o Maicon, para mim, foi o melhor da partida de linha do Vasco da Gama. Mas o meio-campo com o Hugo e também com o Matheus Carvalho não funcionou e o Fortaleza a todo momento conseguia achar passes tanto por dentro quanto pelas jogadas pelas laterais. Então o Vasco abdicou de jogar e conseguiu segurar o resultado no primeiro tempo. No segundo tempo, e aí a gente tem que dar mérito pro interino Rafael Paiva, ele foi muito inteligente quando ele tira o Hugo, porque o Hugo teve uma lesão, mas ele coloca o Galdames. Ele poderia ter colocado o Zé Gabriel. E ele coloca o Galdames pro Vasco ter um pouquinho mais de controle no meio campo. Logo depois ele coloca o Sforza. E aí o meio campo fica formado pelo Galdames, pelo Sforza, o Adson e o Rossi. E é nesse momento da partida que o Fortaleza também cansa e o Vasco consegue respirar dentro do jogo, ter um controle maior, porque são 2 jogadores tecnicamente melhores. Então o jogo se equilibrou no segundo tempo, nivelado por baixo, porque o Vasco não teve muito perigo e também não o Fortaleza, mas de forma geral, o que eu tenho para falar aqui o desempenho nem importa muito. A missão que o Rafael Paiva tinha no Castelão era voltar para São Januário vivo, e o Vasco volta para São Januário vivo com esse resultado para decidir em casa. E eu senti que esse era um pensamento do torcedor vascaíno, né? Sim. Dentro do furacão, acontecendo tudo ali, você ter um placar. O Fortaleza não é qualquer time e jogar lá é muito difícil. Você ter um placar é até como uma vitória, Vini, você lembrando que você tem um jogo de volta em São Januário. E o Michael falou, a gente tem um treinador e ele se chama Paiva. Será? O que eu senti no jogo ontem é que a galera abraçou a ideia do Rafael Paiva, né? Opa, sejam bem-vindos. Tamo junto, sempre. Mas em relação a essa entrevista do Michael, eu acho que é muito mais um discurso de tentar dar apoio ao Sim. interino, que a gente sabe Sim. que é interino. E eu acho o seguinte, o Vasco tem que comemorar porque o próprio Rafael Paiva falou isso antes do jogo. A nossa ideia é chegar aqui e ficar vivo para o segundo jogo. O que eu acho um absurdo se tratando da grandeza do Vasco da Gama. O Vasco da Gama não pode chegar, com todo respeito ao Fortaleza, que é um clube hoje
super estruturado, salário em dia, inclusive a SAF também. Então, é um clube que está crescendo muito no cenário do futebol brasileiro, mas o tamanho do Vasco da Gama não permite ter um discurso numa Copa do Brasil, chegar contra o Fortaleza lá no Castelão e falar assim, a nossa ideia é chegar vivo no segundo jogo. Mal comparando, é basicamente a mesma ideia do Amazonas contra o Flamengo. Eu não dá discordo. pro Vasco da Gama pensar assim, mas Não, o você tamanho pode pensar, do... mas não pode falar, eu acho. isso. Eu acho que discordo também. O tamanho do Eu Vasco também- da eu tô Gama é com muito Vene. Eu discordo pequeno, também. Pedrosa. Eu discordo. É pensar O muito torcedor pequeno, vai cara. pensar assim, mas o clube verbalizar, eu também não sei Gente, se eu Não, mas gosto. você discorda do quê? Que Eu discordo pelas circunstâncias do momento do Vasco. Não, isso De que eu tô você- com você. de- A questão é, não dá pra gente normalizar o momento do Vasco da Gama. Venê, mas quem é o clube mais organizado hoje nesse confronto? O Fortaleza. Quem é o melhor time hoje nesse confronto? Só que- Quem tem o técnico há mais tempo? Jogar no Castelão hoje contra qualquer equipe que vá lá jogar contra o Fortaleza é muito difícil. É isso que eu tô falando. Não dá pra gente achar normal o momento que o Vasco da Gama está vivendo. Mas, Venê, até mesmo se fosse um momento melhor, digamos assim, o Ramon Dias estivesse lá, o Vasco estivesse bem, seria um jogo extremamente difícil que você tem que sobreviver pra matar em São Mas Januário. é isso que eu tô falando. O Vasco tem que correr atrás pra mudar o É cenário, muito Pedro. diferente Flamengo e Amazonas, Fortaleza e Vasco. Não, eu só dei um exemplo Mas aqui. o que não tô- eu entendi foi o mal que você comparando. quis dizer. Mas assim, eu entendi porque parece que parece, pra quem tá de fora, que é um pensamento parecido. Pô, a gente veio aqui pra ficar vivo em São Januário, como se fosse muito De maneira impossível ganhar o sucinta, Fortaleza. é pensamento de time pequeno. E o Vasco da Gama não é time pequeno. É um time grandioso na história do futebol brasileiro. Mas o Fortaleza também é grande, cara. O Não, Fortaleza não. é um time Tá mais... se tornando O grande. Fortaleza é um time mais organizado. O Fortaleza é um time que tem um trabalho há mais Hoje, tempo. se eu fosse jogador, Sem dúvida. Fortaleza ou Vasco? Eu iria pro Fortaleza na hora. Então a gente tem A que- questão é que isso tem que servir de estímulo pro Vasco da Gama correr atrás e Venê, mudar. a única camisa que pesa hoje no futebol mundial é a do Real Madrid. Esse negócio de que a camisa Olha pesa só, hoje em Pedro, dia não existe mais. Se o torcedor se contenta com pouco, eu Não é me se contentar contentaria com pouco, é encarar a realidade. A realidade eu concordo que é essa, só que tem que Essa. correr atrás pra mudar a realidade. Claro, E quem tem que claro. correr atrás pra mudar a realidade é a SAF que comprou o Vasco da Gama, porque não dá pra ouvir de um treinador isso e Só achar que tem que normal. lembrar o seguinte, o Fortaleza não é Amazonas, o Fortaleza não é Operário, não é Sampaio Corrêa. Fortaleza é um time de Série A, é um time que disputou final de Sul-Americana. Fortaleza é um dos times mais organizados do Brasil. Não dá pra achar que o Vasco, com tudo que vem passando nos últimos anos, com Série B, se estabelecendo o SAF agora, brigando pra não cair, vai chegar lá no Castelão e vai conseguir ganhar o Fortaleza. Eu acho que hoje é esse o pensamento. não é assim. Só que, pô, não dá pra ficar, o Vasco da Gama ficar Eu nessa. sei que é chato, Venê, mas a realidade é outra. Não, eu sei que essa é a realidade. Só que algo tem que ser feito pra mudar a realidade. Claro, Esse é o ponto. Mas é o que a gente cobra aqui todo dia, né? Beleza. Olha aqui, que história E o é Pedrinho essa? de mãos atadas. Que história é essa do interesse do Vasco no Carille, Pedrosa? É mentira! Ou é verdade? É o quê? Olha, Fernanda, eu vou ser muito honesto, eu respeito todos os colegas que divulgam as informações, né? Mas a gente tem que entender que no jornalismo a gente precisa procurar os dois lados. E apesar dos colegas terem colocado que o Fábio Carille foi procurado, até pela repito, eu respeito isso é ética jornalística, o Vasco nega veementemente. Não é assim, nega em off, ou o Vasco não se manifestou. O Vasco nega. O Vasco diz claramente que não procede a procura pelo Fábio Carille. E, inclusive, a gente tem que ser muito claro em relação a isso, porque você tem que procurar os dois lados. Se o Vasco nega veementemente, não dá pra gente tratar, como algumas pessoas estão tratando, de que o Vasco foi descartado pelo Fábio Carille. Não é assim. Do outro lado vai poder usar, foi procurado pelo Vasco, mas o Vasco nega veementemente e isso vai ficar como se fosse verdade? Repito, a minha apuração com o Vasco da Gama, e até ouvi no outro lado que não quis se manifestar tanto, até porque o empresário do Fábio Carille é o Paulo Pitombeira e ele não costuma responder, ele sabe muito bem disso. Mas É um cara difícil. é difícil. É difícil de lidar. Mas é isso, eu acho que existem momentos e momentos. Quando é verdade, Fernanda, e o clube não quer se manifestar, ele não se manifesta porque é verdade. Agora, o clube negar veementemente, e foi isso que o Vasco fez nesse momento. Hoje tem fogão, hein? É isso aí, pessoal. Não foi um resultado ruim para o Vasco, né? Se tratando do momento em que vive o Vasco, né, cara? Em questão de diretoria, em questão de
de ambiente de trabalho, em questão de desempenho dentro de campo, né? Você ir na casa de um time que está embalado ali, acabou de vencer o Boca Juniors por 4-2, né? Tem um bom time, tá em crescente, todo ano o Fortaleza está crescendo cada vez mais, né? E vai lá e arranca o empate, né? A decisão fica para dentro de casa, tem que tomar cuidado dentro de casa também, né? Para não acontecer o que aconteceu com o Criciúma ali, né? 4-0. E em relação ao Carille, pessoal, Carille, para quem não lembra aí, foi ele que, né, conquistou ali o Brasileirão de 2017 com o Corinthians. Todo mundo colocava o Corinthians como quarta força. Ele foi lá, montou um time que revelou também, né? O Maicon revelou o Guilherme Arana, que hoje é do Atlético. O Maicon continua no Corinthians. Tinha o Jô no ataque, né? E aquele time do Corinthians foi campeão brasileiro em 2017, jogando um excelente futebol, fez uma das melhores campanhas. Tinha um time desacreditado também, né? Mas assim, não dá para esperar que ele vai chegar no Vasco e vai fazer o mesmo trabalho. Pode ser que estejam pensando nisso, né? Até pela escolha do Carille, né? Pode ser que a diretoria tenha uma esperança, né, em que o técnico possa conseguir fazer o mesmo trabalho ou desenvolver um trabalho, né, que possa ser igual ali, que o Vasco não fique brigando lá embaixo. E o Carille para mim é uma boa opção, né? O Pesolano para mim, eu confiaria mais no trabalho do Pesolano do que no do Carille. E tem também o Pepa, né, que fracassou ali no comando do Cruzeiro, é um cara que está mais distante, eu acho, o Pepa. Acho que para fechar ali, eu acho que vão ou ficar com o Pesolano ou com o próprio Carille, se ele aceitar sair do Vasco. Se ele aceitar sair do Santos, né, que está jogando a Série B. É isso aí, torcida vascaína. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, seu comentário. Isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço, valeu.